A verdade por trás da pergunta: é suficiente sua mesada? Durante o jantar, o pai perguntou, com a tranquilidade de quem acha que sabe de tudo: é suficiente sua mesada? Ela engoliu seco e respondeu: nunca recebi uma. O silêncio que se seguiu disse mais do que qualquer grito. Foi ali, entre garfadas e frases mal digeridas, que a história dela começou a escancarar. Não porque fosse novidade, mas porque, pela primeira vez, alguém estava ouvindo de verdade. Essa não é só a história de uma estudante. É a história de uma filha que aprendeu a se virar no mundo com o estômago vazio e o coração lotado de ausências. Que enfrentou noites frias, jornadas impossíveis e o silêncio cruel de quem devia cuidar. É a história de alguém que segurou o próprio mundo com as mãos trêmulas e, mesmo assim, não deixou ele cair. Mas o que torna essa história emocionante não é só a dor, é a coragem, é o amor transformador que veio de onde ela menos esperava. É a força de quem recomeça mesmo sem aplauso, sem plateia, só com a fé teimosa de que merece mais. E, principalmente, é a beleza do reencontro, com a família, com o afeto, com ela mesma. Então, se você já se sentiu esquecida, exausta ou invisível, essa história é para você. E ela começa de verdade no momento em que tudo parecia estar desmoronando. Mas acredite, é justamente aí que os alicerces mais profundos nascem. Ela achava que ia ser difícil, mas não tanto. A Universidade dos Sonhos, aquela que ela via nos panfletos e nas séries, virou cenário de um pesadelo silencioso. Os corredores eram frios, as salas cheias de gente que não olhava nos olhos, e a solidão era tão presente que parecia sentar com ela na biblioteca. Enquanto alguns trocavam confidências no pátio, ela trocava refeições por silêncio, economizando cada centavo, como se a sobrevivência fosse uma prova final. Ninguém sabia, mas por trás das anotações impecáveis e da presença em todas as aulas, havia uma menina cansada, esfomeada e quase sempre à beira do choro. A rotina era uma linha reta sem fim. Acordar cedo, pegar 2 ônibus, assistir aula com o estômago vazio, trabalhar à tarde, estudar à noite. Amigos? Só os personagens dos livros. Mensagens? Só as do chefe cobrando entrega. Ela sorria pouco, mas chorava muito, principalmente nos domingos à noite, quando a saudade de casa apertava e o medo de fracassar gritava. A cada semestre, sentia que perdia um pedaço de si. Mas desistir? Nem pensar. Porque ela carregava nos ombros não só os próprios sonhos, mas também os da família inteira, que dizia com orgulho: ela vai ser a primeira formada. E era exatamente esse peso que mais doía. Porque ninguém sabia que, por trás do orgulho dos outros, existia uma ausência enorme de apoio. A família dizia que ela era forte e, por isso, ironicamente, deixava ela quebrar sozinha. As mensagens eram sempre sobre boletos, notas, obrigações. Ninguém perguntava se ela estava bem, se estava comendo, se estava dormindo. O mundo universitário, que para muitos era sinônimo de descobertas e amizades, para ela era um campo de batalha. E o que machucava mais não era a falta de dinheiro, mas a falta de colo. Entre trabalhos e provas, ela se perguntava: até quando vai dar para fingir que está tudo bem? Mas essa pergunta ela nunca ousava dizer em voz alta, porque dizer significava admitir fraqueza. E ela já tinha aprendido, desde cedo, que fraqueza não era permitida. Então, ela sorria por fora e resistia por dentro. Até o dia em que o corpo começou a dar sinais de que nem ele aguentava mais. O quarto onde ela morava era mais um depósito do que um lar. As paredes estavam cobertas de mofo, o teto pingava nos dias de chuva e a janela mal fechava, deixando o vento gelado entrar à noite. O colchão era tão fino que sentia as molas machucando as costas, mas era tudo o que tinha.
A cozinha era compartilhada com outros 3 estudantes tão quebrados quanto ela, e o banheiro, pequeno e sujo, virava campo de guerra pela manhã. Não havia espaço para privacidade, nem para silêncio. Cada canto daquele lugar carregava o peso da precariedade. Mas, para ela, aquilo ainda era um privilégio, porque sabia de gente que dormia na rua. E, no fundo, todo dia que acordava ali era mais uma vitória. Com o tempo, ela foi criando técnicas para sobreviver. Aprendeu a remendar roupa com linha de bordado, consertar o próprio tênis com cola quente e até fazer sabonete durar o mês inteiro. Decorou os dias em que o mercadinho jogava fora frutas feias, e era nesses dias que se alimentava melhor. Os vizinhos nem desconfiavam do aperto, porque ela sorria com educação, mesmo quando a barriga doía. Havia dias em que jantava bolacha, água e sal, outros em que era só água morna e reza. Mas nunca reclamava, porque de tanto ouvir que era forte, acabou acreditando que sentir fome não era tão grave quanto demonstrar fraqueza. E ser fraca, ali, não era uma opção. À noite, o barulho da rua invadia o quarto como um lembrete de que a cidade seguia, mesmo quando ela parava. Carros, vozes, passos apressados. Tudo parecia tão distante da realidade dela. Era nesse silêncio entre os ruídos que a tristeza aparecia com mais força. Ela abraçava o travesseiro ralo, tentava cochilar entre um soluço e outro, e pensava se valia mesmo a pena continuar. Tanta luta, tão pouco retorno. E a pergunta que não saía da cabeça: será que alguém notaria se ela sumisse? Porque, ali, no escuro daquele quartinho, parecia que o mundo tinha esquecido que ela existia. Mas ela ainda não tinha ideia de que, em breve, alguém notaria sim. E tudo começaria com uma pergunta desconcertante à mesa. Foi num jantar de domingo que a virada começou. Sentada na ponta da mesa, com o prato cheio e o coração vazio, ela ouviu do pai uma pergunta que pareceu mais uma provocação. É suficiente sua mesada? Engoliu seco, baixou os olhos e respondeu com a voz mais firme que conseguiu. Nunca recebi uma. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mãe parou de mastigar. O pai arregalou os olhos e os irmãos disfarçaram o incômodo com o talher. Naquele instante, uma rachadura antiga veio à tona, e a dor que ela escondia há anos escapou por entre as palavras. Mas aquele momento, apesar de cruel, seria o primeiro passo para algo que ela nem imaginava. O começo de uma verdade que, finalmente, seria ouvida. O estágio não era o sonho de ninguém. Era mal pago, exigente e desumano. Ela trabalhava 8 horas por dia, sem direito a descanso decente, com um chefe que mal sabia seu nome e colegas que fingiam não ver o cansaço nos olhos dela. Pegava 2 ônibus lotados para chegar lá, sempre com medo de perder a hora, porque um atraso podia significar o fim do pouco que tinha. No horário de almoço, comia escondida no banheiro ou dividia um salgado frio na praça, tentando parecer que estava tudo bem. Mas por dentro era só exaustão acumulada. Já não sentia mais os dedos de tanto digitar, nem os ombros de tanto carregar. E ainda assim, agradecia por ter aquele trabalho, porque o medo de não ter era ainda pior. Além do estágio, pegava uns bicos nos fins de semana. Às vezes entregava panfleto no sol escaldante. Outras vezes limpava casas com cheiro forte de produtos químicos. Já chegou a vender doces no sinal, com o crachá da faculdade escondido na bolsa, para ninguém reconhecer. Cada real era contado, separado, guardado, porque qualquer deslize podia significar a falta da passagem do mês seguinte, ou o fim do contrato do quarto apertado. Dormia pouco, comia mal e vivia com olheiras que nem corretivo escondia. Ainda assim, se recusava a parar. É só mais uma fase, ela repetia para si mesma. Mas essa fase parecia não ter fim.
Teve um dia em que desmaiou no ponto de ônibus. Acordou no colo de uma senhora desconhecida, com o corpo fraco e a mente em colapso. Ali percebeu que estava no limite, mas ninguém ao redor parecia notar. A vida continuava girando, como se fosse normal uma menina de 20 e poucos anos viver como uma máquina quebrada. Aquela rotina de trabalho insana começou a matar a parte sonhadora dentro dela. Já não fazia planos, não imaginava férias, não se permitia sonhar com conforto. Vivia no automático, empurrando os dias com a barriga e escondendo o desespero num sorriso social. Mas tudo isso começou a mudar quando, do outro lado da linha, alguém da família ligou. Foi uma ligação rápida, seca, mas com uma frase que ela jamais esqueceria. "Você tá bem mesmo?" E por mais simples que fosse, aquela pergunta mexeu com ela de um jeito que nenhum salário, nenhuma bolsa de estudos ou elogio profissional tinha conseguido. Porque foi ali que ela percebeu que alguém finalmente estava vendo. E quando alguém enxerga a nossa dor, tudo começa a se transformar. A ligação veio numa terça-feira à noite, enquanto ela revisava uma planilha com os olhos ardendo. Era o pai, raridade. Do outro lado, a voz estava séria, quase desconfortável. "Tua mãe tá preocupada. Disse que você anda sumida." Ela respirou fundo e respondeu: "Sumida ou esquecida?" Silêncio. O mesmo silêncio que ela sentia desde que saiu de casa. Aquela conversa, que parecia um check-in casual, virou terreno de guerra. Vieram cobranças antigas, mágoas não ditas, acusações disfarçadas de cuidado. "A gente se mata de trabalhar aqui também, sabia?" Ele disse. E ela, com a voz embargada, respondeu: "E eu me mato sozinha todo dia, e vocês nem percebem." Foi nesse clima que ela explodiu. Falou do quarto mofado, das bolachas no jantar, dos ônibus lotados e do desmaio no ponto. Contou tudo. A voz saiu trêmula, mas firme, como quem segurou por tempo demais uma dor que não cabia mais no peito. Do outro lado, o pai ficou mudo. A mãe, que tinha pego o telefone de surpresa, chorou. "Por que você nunca contou nada disso, minha filha?" Ela perguntou entre soluços, e a resposta veio como um soco. "Porque vocês nunca perguntaram de verdade." Naquele instante, uma rachadura enorme se abriu, mas foi também o início de uma ponte. Depois daquela conversa, veio o estranhamento. Dias sem se falar, mensagens não respondidas, mágoas reviradas. Mas algo começou a mudar, mesmo que devagar. A mãe passou a ligar com mais frequência. O pai mandou um pix tímido, sem dizer nada, mas que dizia tudo. Os irmãos começaram a mandar memes, como quem queria reaproximar sem invadir. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez não estivesse tão sozinha assim. A família ainda era falha, distante, cheia de silêncio, mas começava a mostrar que queria aprender a escutar. E isso, para ela, já era um recomeço. Foi numa visita inesperada, num domingo qualquer, que a maior revelação aconteceu. O pai, do nada, chamou ela para conversar. Sentaram no sofá da sala, como dois desconhecidos tentando se entender. Ele falou das dificuldades dele, do medo de falhar, da ignorância emocional. Disse que achava que dar estudo era suficiente, que achava que ela sabia se virar. E ela, com os olhos cheios d'água, respondeu: "Saber se virar não significa não precisar de carinho." Eles se abraçaram, sem palavras, porque às vezes o perdão vem no silêncio. E naquele silêncio nasceu uma nova forma de amar. Foi na hora mais escura que a ajuda veio de onde ela menos esperava. Uma colega da faculdade, daquelas que ela mal cumprimentava no corredor, percebeu algo no olhar dela. "Você tá bem mesmo?" perguntou, enquanto arrumavam os livros na biblioteca. Aquela frase simples, repetida tantas vezes por educação, dessa vez veio com uma pausa sincera. E foi o suficiente para quebrar o muro. Em 5 minutos,
Ela contou mais do que havia contado em meses. Falou da comida faltando, das lágrimas escondidas, do medo de fracassar. A colega ouviu tudo em silêncio, segurando a mão dela com força. Você não precisa passar por isso sozinha. No dia seguinte, ela recebeu uma marmita. No outro, um convite para dividir o almoço. Em uma semana, já tinham combinado de estudar juntas. Não virou amizade de filme, mas virou acolhimento. E aquilo salvou mais do que ela podia imaginar. Aquela menina, que parecia só mais uma entre tantas, virou ponto de apoio nos dias difíceis. Com ela reaprendeu a rir, mesmo que devagar. Começou a se permitir falhar, descansar, existir. E pela primeira vez, sentiu que não precisava ser forte o tempo inteiro. Porque tinha alguém ali dizendo: se quiser cair, eu te seguro. Ao mesmo tempo, a reconexão com a família foi tomando forma. O pai passou a perguntar sobre as provas. A mãe mandava receitas baratas e fáceis. Os irmãos ofereciam caronas em dias de chuva. Coisas pequenas, mas que diziam muito. E ela foi voltando para casa com menos peso, menos mágoa, mais afeto. Aos poucos, foi entendendo que ninguém nasce sabendo amar, e que amar, às vezes, é aprender a tempo. Ela ainda sentia saudade de um tempo que nunca teve, de um apoio que deveria ter vindo antes. Mas já não doía tanto, porque agora, pelo menos, havia tentativa. A vida ainda era dura, mas o peito já não era tão apertado. A solidão ainda aparecia, mas agora tinha onde encostar a cabeça. A cada gesto, ela redescobria o poder de ser vista, ouvida, cuidada. E isso, mais do que qualquer bolsa, nota ou reconhecimento, era o que realmente sustentava seus dias. Ainda havia batalhas, claro, mas ela já não lutava sozinha. E isso fazia toda a diferença. Porque quando a gente entende que merece amor, e alguém confirma isso com ações, a vida muda. E a dela estava começando, enfim, a mudar de verdade. O novo quarto ainda era simples, mas tinha cara de lar. As paredes, agora limpas, ganharam fotos, post-its e luzinhas que ela mesma pendurou com fita crepe. A cama, comprada em promoção com o primeiro salário decente, era macia o suficiente para acolher não só o corpo, mas as cicatrizes da alma. A cozinha era só dela, e preparar o próprio arroz com ovo virou símbolo de autonomia. Não era luxo, era conquista. E cada detalhe daquele espaço contava uma vitória que ninguém via. Ela não chorava mais de fome. Chorava, às vezes, de alívio, porque sobreviver tinha deixado de ser um ato de desespero e virado um exercício de amor próprio. A rotina mudou devagar, mas mudou. O estágio virou emprego com carteira assinada. As olheiras diminuíram, a pele melhorou, o olhar ficou mais vivo. Começou a se permitir pequenos luxos, um café com bolo na lanchonete, um livro comprado por impulso, um passeio no sábado à tarde sem culpa. A universidade, que antes parecia uma prisão, virou espaço de transformação. Ainda dava trabalho, ainda exigia esforço, mas agora ela tinha ferramentas e, principalmente, tinha a si mesma. Parou de pedir permissão para existir. E o mais bonito é que, quanto mais ela se permitia, mais a vida respondia com gentileza. No fim de um semestre, ela foi chamada para falar num evento da faculdade. Tema: superação. Quase recusou. Quem sou eu para falar de superação? Pensou. Mas no fundo, ela sabia. Era alguém que atravessou o impossível com os próprios pés. Subiu no palco com as mãos suando, contou sua história sem floreios. E quando terminou, a plateia estava em silêncio, daqueles silêncios que escutam mais do que qualquer aplauso. Uma professora se levantou e disse: "Sua história é necessária." E naquele instante, ela entendeu. O que ela viveu não era vergonha, era força, era estrada, era inspiração. A esperança não veio como mágica, veio como faxina emocional,
como rotina ajeitada, como laços reconstruídos. Ela aprendeu a se acolher nos dias ruins e a comemorar até as pequenas vitórias. Não esperava mais perfeição, esperava presença. Começou a olhar para o futuro com menos medo e mais vontade. Ainda havia contas, desafios, noites difíceis, mas agora ela sabia que podia, que aguentava, que merecia, porque recomeçar não é apagar o passado, é usá-lo como solo fértil para plantar outra história. E a dela, enfim, estava florescendo. O futuro, para ela, sempre foi uma imagem borrada, algo que parecia distante, quase impossível. Mas agora, aos poucos, ele começava a ganhar forma. Já não era mais sobre vencer para provar algo para alguém. Era sobre construir um caminho com sentido, com afeto, com escolhas feitas por ela e para ela. Pela primeira vez, pensava em coisas que antes pareciam luxo: fazer uma pós, viajar sozinha, talvez até ensinar o que aprendeu com a dor. Queria ajudar outras meninas como ela, mostrar que é possível sair do fundo sem perder a ternura. O futuro ainda dava medo, claro, mas já não era mais um monstro no escuro. Era uma porta entreaberta, convidando ela a entrar. Ela percebeu que não precisava seguir o roteiro que escreveram para ela lá atrás. Não precisava ser a filha perfeita, a aluna impecável, a guerreira silenciosa. Podia ser vulnerável. Podia dizer, tô cansada. Podia pedir ajuda sem culpa. Redefinir o futuro, para ela, era isso. Deixar de se moldar para caber nas expectativas dos outros e começar a desenhar a própria medida. Começou a recusar o que não cabia mais: amizades que sugavam, empregos que exploravam, silêncios que machucavam. Cada não doía, mas libertava. E cada sim agora era dito com o coração inteiro, não só com medo de desagradar. O pai ainda errava, mas ligava mais. A mãe ainda se perdia nas palavras, mas aparecia com sopa e carinho. Os irmãos, mesmo distantes, mandavam fotos antigas e emojis bobos que aqueciam o peito. Ela entendeu que a reconciliação não era um ponto final bonito, era uma vírgula constante. E que amar a família não significava ignorar as feridas, mas aprender a conviver com elas de outro jeito. Agora, quando sentava à mesa, já não sentia aquele nó na garganta. Sentia presença. E mesmo que o passado não pudesse ser reescrito, o futuro era um livro novo, e a caneta estava finalmente nas mãos dela. Hoje, ela anda com passos mais firmes, mas ainda carrega a menina que sobreviveu dentro do peito. A diferença é que agora essa menina tem nome, tem voz, tem história. Ela sabe que nem todo mundo vai entender o caminho que trilhou. E tudo bem. Porque quem precisa entender, já entendeu. Ela. Reescreveu a própria vida com coragem. E isso ninguém tira. O que era só dor, virou bagagem. O que era só solidão, virou força. E o que era só sobrevivência, virou vida. Uma vida inteira pela frente. Não mais para resistir, mas para viver de verdade. Ela não virou uma heroína de filme. Não ganhou um prêmio, nem estampou capa de revista. Mas venceu. Venceu a fome, o abandono, o cansaço. Venceu a si mesma nos dias em que tudo dizia para desistir. E essa, talvez, seja a maior vitória de todas. Continuar mesmo quando ninguém vê. Porque, no fundo, é isso que move quem tem uma história de amor verdadeiro com a própria sobrevivência. A certeza de que viver já é um ato de coragem. Essa história não é só dela. É de todos que já engoliram o choro para não preocupar, que aprenderam a se virar cedo demais, que cresceram no silêncio das ausências. É de quem já ouviu "você é forte" como desculpa para não receber apoio. Mas também é de quem descobriu que o amor transformador pode vir num gesto pequeno, num olhar atento, numa escuta sincera. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém que veja a nossa dor sem pressa de curar. E se você chegou até aqui, talvez se enxergue nela. Talvez tenha lembrado de uma dor antiga, de um recomeço recente,
ou de uma esperança que parecia ter morrido, mas só estava adormecida. A vida, doída como é, também sabe ser generosa quando a gente se permite viver de verdade. E viver, como ela aprendeu, é muito mais do que sobreviver. É criar espaço para florescer, mesmo depois da tempestade. Então, respira fundo, porque talvez essa história emocionante tenha mexido em algo aí dentro. E se mexeu, compartilha, comenta, se conecta. Porque às vezes, a história que a gente precisa ouvir é justamente a que a gente mais precisa contar.